Olá, bem-vindos ao Fatos Reais. Você deve ter visto o título desse vídeo, então vou te fazer uma pergunta. Você seria capaz de se alimentar de carne humana? No primeiro momento, provavelmente você vai dizer que não. Mas quando assistir esse vídeo até o final e entender que isso trata-se da sua sobrevivência, provavelmente você vai mudar de ideia. Conheça nesse vídeo a história dos 16 sobreviventes do voo 571. Antes do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e deixe o seu like, que é muito importante. A Força Aérea do Uruguai ficou encarregada de transportar uma equipe de UEP até Santiago do Chile. Além da equipe, também estava a bordo familiares e amigos da equipe e mais 5 tripulantes, totalizando 45 pessoas no voo. A aeronave decolou de Montevidéu, no Uruguai, no dia 12 de outubro de 1972. No período pré-viagem, tudo parecia ocorrer bem, sem nenhum imprevisto. O único problema era o mau tempo ao redor das montanhas. Então, a equipe de tripulantes decidiram dormir em Mendonça, na Argentina, e ficaram de retomar a viagem no dia seguinte, às 2h18. Mendonça fica ao oeste de Santiago, e como a aeronave não foi projetada para voar acima de 6.900 metros, a equipe de piloto decidiram então fazer o trajeto do sul, até o Passo de Oliplanchon. Oliplanchon, para quem não conhece, é uma região montanhosa com picos altos e corredores largos o suficiente para a aeronave adentrar a Cordilheira dos Andes em total segurança. Quando a aeronave estava cruzando a Cordilheira dos Andes, um dos pilotos chegou a informar aos controladores por rádio que estavam se aproximando de Curicó, no Chile. Esta região fica ao sul, a 178 quilômetros de Santiago, rumo ao norte. O pior erro dos pilotos foi não terem calculado exatamente a rota. No entanto, os controladores, não percebendo o erro dos pilotos, liberou a aeronave para começar a descer. Mas o problema é que a aeronave ainda estava cruzando a Cordilheira dos Andes e não no local onde os pilotos teriam informado a torre. Então a aeronave começou a fazer o procedimento de aterrissagem. Quando bateu em um pico de uma montanha, desprendeu a asa direita e esquerda. Em seguida, a aeronave desceu uma montanha de ponta cabeça numa velocidade absurda. E quando finalmente a aeronave parou, das 45 pessoas a bordo no avião, apenas 33 sobreviveram. Mas na primeira noite, 5 delas, que estavam com ferimentos mais graves, morreram. O mau tempo, temperaturas abaixo de zero, contribuiu para isso. Então, ali só começava a história de terror. O acidente em si não era o pior que estava por vir. Então, os sobreviventes fizeram o que podia para garantir o dia de hoje e conseguir chegar ao dia de amanhã. Roberto Canessa, um jovem que na época tinha 19 anos e estudava medicina, em uma entrevista à International Geographic, disse que no momento da queda foi arremessado para a frente, tomou uma pancada tão violenta na cabeça que achou que ia morrer. No momento ele só orou pedindo a Deus pela vida dele e daquelas pessoas ali na aeronave. Relatou que ouviu um jovem gritar dizendo que estava cego e quando ele se aproximou, o garoto tinha uma barra de metal atravessando seu estômago e parte de sua cabeça estava exposta. Essa é uma das cenas que Canessa nunca conseguiu esquecer. Roberto Canessa foi uma das peças-chave para que esse acidente, apesar de terrível como foi, ainda tenha um final, digamos assim, feliz, com 16 sobreviventes para contar a história. Após o acidente, uma equipe de resgate sobrevoou a Cordilheira dos Andes
Mas a aeronave branca dificultou essa busca, porque no local tinha muita neve. Então, devido ao lugar hostil, sem nenhuma vida animal ou vegetal, isso fez muitas pessoas acreditar que seria impossível sobreviver aqui. Então, os sobreviventes que ali continuavam naquelas condições precisavam fazer de tudo para garantir o dia de amanhã. Então, Roberto Canessa, o estudante de medicina, usou partes do avião para favorecer a eles naquele momento. E deu certo. Eles usaram os bancos do avião, que tinham uma parte de couro, para fazer sapatos de neve, e uma parte aveludada do encosto para fazer redes para as pessoas que tinham as pernas quebradas. Então eles dividiram tarefas para poder sobreviver dia após dia. Roberto Canessa, como era estudante de medicina, ficou responsável para cuidar dos feridos. Ainda na entrevista à International Geographic, Roberto Canessa disse que teve que drenar ferimentos e estabilizar fraturas sem nenhum recurso apropriado. Os dias foram passando e a situação só piorava. E a pior delas era a falta de comida, que já era escassa. Para vocês terem uma ideia, um homem ficou comendo um mísero amendoim por 3 dias. No desespero, as vítimas começaram a comer algodão e couro das poltronas do avião. Em uma das buscas das mais desanimadoras, ali em volta à aeronave onde aconteceu o acidente, os sobreviventes conseguiram encontrar um radiotransmissor e ficaram sabendo que as buscas foram encerradas 8 dias após o acidente. Alguém precisava tomar frente e assumir uma liderança para que aqueles sobreviventes tivessem uma chance de sair dali com vida. Foi aí que Roberto Canessa e Nando Carrado, outra peça-chave para que essa história terminasse pelo menos com 16 sobreviventes. Roberto Canessa deu um choque de consciência naquelas vítimas. O que ele já sabia, só não queria colocar em prática. Foi aí que Roberto Canessa fez a primeira incisão e usou um corpo humano como alimento. E uma vez que isso aconteceu, foi irreversível parar. Ali acabou-se a inocência, disse Roberto Canessa ainda na entrevista à International Geographic. Os primeiros corpos a serem preparados foram do piloto e do copiloto. Isso porque aquele pessoal não os conheciam, mas dias depois eles foram obrigados a se alimentar dos próprios amigos até familiares. Eles fizeram um acordo entre si, que se algum deles morressem, podia ser usado como alimento. Uma mulher pesando apenas 25 quilos se recusou a comer carne humana e infelizmente morreu. Então os dias foram se passando e eles não podiam continuar naquela situação, esperando um morrer para servir de alimento. Se continuassem desse jeito, uma hora todos iam morrer e só iria restar um. E o que esse último iria comer? Foi aí então que Roberto Canessa e Nando Carrado, essas duas pessoas que tiveram grande importância nesse resgate para que 16 pessoas saíssem vivas daquele local. Eles seguiram um rumo, mesmo sem ter mapa ou experiência em escalar montanhas. Andaram por dias e o que eles encontraram? Nada. Decidiram então mudar de rota em direção a um vale. E deu certo. Eles encontraram homens andando a cavalo de outro lado de um rio. Eles gritaram para os homens falando o que aconteceu, só que os homens do outro lado não conseguiam escutar devido à distância. Então os homens escreveram perguntando o que estava acontecendo em um papel e jogou para o outro lado do rio. Nando Carrado e Roberto Canessa escreveram tudo o que estava acontecendo e jogaram para os homens a cavalo do outro lado do rio. E então, finalmente, o sofrimento acabou. 3 helicópteros fizeram o resgate daquele pessoal. Quando chegou ao local do acidente, encontraram muitas pessoas com ossos quebrados e desidratadas. Ali terminou todo o sofrimento daquelas pessoas. Mas e aí? O que você me diz? Você seria capaz
de comer carne humana? Provavelmente nessa situação eu acredito que sim. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos.